Olá, amigos, amigas. Nós estamos aqui nesse dia tão lindo, tão especial, com o programa A Hora da Verdade. Eu sou o pastor Roberval Moreira, sou da Igreja Nova Vida em Cariacica, Espírito Santo. Hoje estou aqui para trazer a palavra de Deus para a sua vida. Deus com certeza vai falar contigo de uma maneira maravilhosa, de uma maneira extraordinária. É a verdade de Deus que vai ser revelada a você e com certeza Deus marcou esse dia para a sua vida. Não sei como você está, não sei como você está passando, não sei que tipo de dificuldade você esteja enfrentando, mas com certeza Deus parou você agora diante desse aparelho, televisor, para falar com você através da palavra. É muito importante quando nós damos atenção à palavra. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de dificuldades, tempos em que muitas das vezes a esperança parece se acabar, parece chegar ao fim. E eu quero nesse dia falar para você sobre a esperança. Não essa esperança que é dita por aí como aquela que é a última que morre. Eu não quero falar da esperança que morre, que é a última que morre. Eu quero trazer uma palavra para você de uma esperança que não morre nunca, de uma esperança que está sempre viva, de uma esperança que está ao seu alcance, que é acessível a você. Basta você clamar, basta você crer. E eu quero compartilhar com você sobre esta esperança, chamada Jesus Cristo, aquela que não morre nunca. E a palavra de Deus, ela nos fala de uma situação em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, conta uma história fantástica. É uma história de uma senhora, de uma mulher que perdeu tudo, que perdeu a esperança, que perdeu a expectativa e que se encontra numa situação terrível. O texto tem o título de A Viúva de Naim. Ela é chamada dessa forma porque ela mora numa cidade chamada Naim. E essa mulher, apenas para você entender, ela era uma viúva, uma senhora que perdeu o marido e que tinha um filho. E todas as suas expectativas foram focadas nesse filho. Ela passou a viver em prol desse filho. Passou a viver e a gastar os seus dias em formar um filho, em levantar esse filho, em ter com que esse filho no futuro pudesse sustentá-la, pudesse ser um alguém, pudesse, quem sabe, trazendo para os dias de hoje, um empresário, quem sabe, alguém importante que pudesse sustentá-la. Mas quando o marido morre, quem passa a viver para sustentar esse filho é ela. Então, ela decide não casar, ela decide não ter mais ninguém e ela vive em função deste filho. E agora imagina, esse menino cresce, esse menino vira um jovem e promissor, e essa mulher com toda a expectativa nesse filho, de repente, esse menino, ele vem a falecer. Agora imaginem, uma cidade pequena, uma cidade que tinha muros, uma cidade que tinha uma porta, que tinha um portão, onde as notícias corriam rapidamente. Então essa mulher, mais uma vez, passa a ser notícia na cidade. E não é uma notícia boa. Eles não estão falando de alguém vencedor, eles não estão falando de alguém que conquistou alguma coisa. Eles estão novamente falando de uma mulher que perdeu. Já haviam falado quando perdeu o marido. Era a coitadinha da cidade, era a pobrezinha da cidade, aquela que tinha uma missão difícil de cuidar do seu filho sozinha. E agora a notícia mais uma vez é esta mulher, e mais uma vez é uma notícia de derrota, de morte, de dor, de tristeza. Então imagino eu, e quero que você também traga a sua memória agora, a cidade pequena, todos falando que essa mulher é uma fracassada. A notícia, coitada dessa mulher, ela não consegue nada,
ela é uma pobrezinha, ela perdeu o marido, ela perdeu o filho, ela agora não tem ninguém. O que será dessa mulher? Então, acontece algo extraordinário que eu gostaria de compartilhar com você. Quando ela está ali junto ao caixão, chorando, se lamentando a perca, pensando o que será da minha vida, o que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo daqui para frente, talvez desesperada, porque agora ela está sozinha, mas nesse exato momento, Jesus chega. E quando Jesus chega naquela cidade, no versículo 11, a palavra de Deus diz que Jesus sai de uma cidade chamada Cafarnaum, e ele caminha são 70 quilômetros de caminhada a pé. São 10 horas de caminhada por estradas pedregosas, com os pés cansados. Jesus chega naquela cidade chamada Naim, e no versículo 11 diz, no dia seguinte. E eu quero falar sobre esse dia seguinte, porque o dia anterior foi o dia do choro, foi o dia da dor, foi o dia da perda, foi o dia em que as pessoas, as notícias, digamos que se houvesse naquela época o WhatsApp, as redes sociais, estaria em primeiro lugar a história triste, terrível desta mulher. As más línguas estariam dizendo, essa mulher é uma fracassada, uma derrotada. Só que a palavra de Deus diz que no dia seguinte, ou seja, um dia depois da derrota, do fracasso, da dor, do choro, Jesus chega. E eu quero fazer aqui uma reflexão com você. Quem sabe você tem vivido dias de choro. Quem sabe você tem vivido dias de desespero, de perdas. Quem sabe você agora está me vendo, está me assistindo, me ouvindo, e está passando um momento em que você perdeu talvez o seu emprego, perdeu a sua saúde, perdeu um ente querido, perdeu algo em que você estava agarrado, você estava acreditando que aquilo que você perdeu seria a solução para a sua vida. E agora, imagine você nessa situação, sem saber o que fazer, a esperança morta, as suas expectativas mortas. Jesus chega. E a Bíblia diz que no dia seguinte Jesus chega. Eu quero dizer para você que esse dia de hoje é o dia seguinte. O dia de ontem foi de dor. O dia de ontem foi de choro, foi de fracasso, foi de derrota, foi de decepção. Mas hoje é o dia que Jesus chega na tua vida, na tua casa, para mudar a tua história, para entrar na tua história e para mudar completamente essa situação terrível que você está vivendo. Veja, esse programa chama-se A Hora da Verdade. E o que eu estou pregando para você não é uma verdade minha, é uma verdade de Deus. E a verdade de Deus é absoluta. Ninguém tem o poder de mudar a verdade de Deus. O que ele diz é a verdade. A palavra dele diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, escute, Jesus é a verdade. E a verdade absoluta. E quando ele chega naquela cidade, no dia seguinte, ou seja, no dia após a perda, no dia após o desespero, Jesus chega quando o enterro está saindo da cidade. E quando ele chega exatamente na porta da cidade, nos portões da cidade, o enterro está saindo. E aqui eu quero observar com você algumas coisas, alguns detalhes dessa história. Que quando o caixão, quando o enterro está saindo da cidade, Jesus está à porta da cidade, como que impedindo que a morte saia. Como que dizendo, não, a morte não vai passar dos portões para fora dessa cidade, porque eu sou a vida. Eu sou a vida. E a morte não vai ultrapassar esse portão. Quando Jesus chega na porta da cidade, ele está dizendo para a morte, ei, eu sou a vida.
Eu sou a vida, eu sou aquele que tem o domínio, o poder e a força. E imediatamente Jesus se dirige àquela senhora, àquela mãe que com certeza está chorando, está desesperada. E quando ele olha o sofrimento daquela mulher, ele diz uma coisa, ele diz uma frase, ele diz assim: não chores. Você sabe melhor do que eu que quando nós perdemos alguém que amamos, quando nós perdemos alguém que nós gostamos, é impossível conter as lágrimas. Nós choramos, nós ficamos tristes. Mas o que Jesus estava dizendo para aquela mulher, não chores, não era simplesmente uma maneira de consolar, como nós fazemos com pessoas que estão sofrendo, passando algum tipo de sofrimento. Nós dizemos como uma forma de consolar. Jesus não. Jesus não está dizendo para aquela mulher, não chores para consolá-la. Jesus está dizendo, não chores, porque Ele está prestes a mudar um quadro de morte para a vida. Ele está prestes a mudar aquilo que no momento era definitivo, ou seja, a morte era definitiva. Mas Ele chega e diz, não chores. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E quando Ele diz, não chores, como Ele está dizendo para você, que está agora chorando por um problema, chorando por um filho rebelde, por uma filha rebelde, chorando porque tem um filho drogado, quem sabe preso, um marido no hospital, um filho, quem sabe uma enfermidade, algo que bateu a porta da tua casa e veio te trazer um desespero, e veio te trazer uma dor, e veio te trazer uma tristeza. Jesus está dizendo para você nesse momento, não chores, eu cheguei aqui para mudar a história da tua vida. Repetindo, Ele não estava dizendo não chores como consolo, Ele estava dizendo não chores porque Ele ia mudar a história, porque Ele ia mudar a situação, e é isto que Ele quer fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. E o segundo ponto que eu vejo aqui é que imediatamente após dizer não chores, Jesus para o enterro. Jesus não permite que aquele cortejo fúnebre siga até o cemitério. Jesus não permite que aquele jovem, aquela esperança que morreu, aquele sonho que está morto, aquela expectativa que morreu, Jesus não permite que aquela situação continue. Espero que você esteja entendendo o que Deus está falando com você nessa tarde, porque Ele está dizendo para você, eu vou colocar um ponto final nesse momento de dor, nesse momento de aflição, nesse momento de angústia. Jesus está dizendo para você, eu tenho a solução. Nesse dia Jesus está olhando para você, está vendo as suas lágrimas, está vendo talvez o seu desespero, a sua angústia. E Ele está não trazendo uma palavra de consolo, mas trazendo uma palavra que muda, trazendo uma palavra que vai fazer com que as circunstâncias da sua vida sejam mudadas. Ele não vai permitir que o enterro continue. Ele não vai permitir que a morte, que a situação difícil, que a morte de um sonho, que a morte de um projeto, que a morte de uma expectativa, Ele não vai permitir que isto continue na sua casa e na sua vida. Creia, Deus é poderoso. Deus não deixou de ser Deus porque você está doente. Deus não deixou de ser Deus porque você está desempregado. Deus não deixou de ser Deus porque o seu filho está nas drogas. Deus não deixou de ser Deus porque você está vivendo um momento difícil financeiro. Ele não deixou de ser Deus porque sobreveio sobre a tua casa uma tragédia. Ele não deixou de ser Deus. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será o mesmo eternamente. E então Ele para aquele enterro. E Ele se dirige exatamente onde está o corpo daquele jovem. E Ele para. E Ele toca naquele caixão. E Ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Ele olha para aquele menino que estava morto. E Ele manda aquele menino levantar. Ou seja, aquilo que era impossível, a esperança que estava morta,
ela volta a viver novamente. Porque com Jesus não existe a última esperança. Jesus não é a última esperança. Jesus é a única esperança. Ele é o único que pode transformar o momento de dor em momento de alegria. Ele é o único que pode tirar você dessa angústia, que pode tirar você dessa depressão, desse quadro depressivo que você está, fechado entre quatro paredes, com síndromes de pânico, vivendo um tempo de escuridão, de medo, medo do amanhã, medo do que possa acontecer à sua vida, medo porque recebeu um diagnóstico médico, medo porque está vivendo um tempo difícil e você não consegue ver saída, solução para isto. Jesus veio nesse dia, na sua vida, para dizer a você: não chores, não chores. E quando ele diz não chores, é porque ele tem a alegria, ele tem a resposta para a sua dor, para a sua aflição. E quando Jesus toca naquele caixão e ele dá uma ordem que aquele menino levante, e o menino se levanta, aquele menino que estivera morto. Nós não estamos aqui contando uma historinha que foi inventada. Nós estamos falando da Santa Bíblia, das Santas Escrituras. Estamos falando da Palavra de Deus. Estamos falando de algo que está escrito na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Quando aquele moço se levanta, eu entendo perfeitamente o que Jesus estava fazendo. Jesus não estava somente devolvendo à mãe o filho de volta. Jesus estava trazendo para toda aquela multidão que acompanhava o enterro uma lição. Porque tudo que Jesus faz, ele faz para nos ensinar algo. E naquele momento, ele transforma o enterro em uma festa. Ele transforma o momento de dor no momento de alegria. E ele estava querendo mostrar para aquela cidade, ele estava querendo mostrar para aquelas pessoas, ou quem sabe, para aquelas pessoas que gostam, que vivem de especular a vida dos outros, que se alegram com a dor dos outros, que ficam felizes quando tem uma notícia de que alguém está doente, de que alguém perdeu o emprego, de que a construção da casa foi embargada, de que o processo não foi julgado, de que algo não vai acontecer. Existem pessoas, muitas das vezes, ao seu redor, com tanta inveja, que querem ver você fracassado, fracassada, que eles se alegram com a sua dor. Mas quando Jesus chega, ele chega para trazer para essas pessoas, para mostrar para essas pessoas que, ainda que a situação esteja difícil, não fugiu do controle de Deus. Ele não deixou de ser Deus, porque você está vivendo um tempo difícil. Ele é o Deus vivo, é o Deus que está entrando com providência agora na sua casa. E naquele momento ele estava dando uma lição para aquelas pessoas. Ele estava querendo dizer: não existe nenhuma situação definitiva. Nada nessa terra é definitiva ou definitivo. Não existe dor que dure para sempre. Não existe mal que dure para sempre. Não existe, muitas pessoas, muitas das vezes, se autodenominam: eu sou azarado, tudo que eu tento fazer dá errado, eu sou um fracassado. As pessoas conseguem avançar, conseguem ir para frente e tudo que eu faço dá errado. Parece que eu sou um fracassado, parece que eu nasci para sofrer, parece que eu sou... E muitas das vezes essas pessoas ouviram de seus pais, dos seus próprios pais, dizendo: você é um fracassado, você é um azarado, você nunca vai ser nada na vida. Deixa eu te dizer, essas palavras, elas não terão efeito na sua vida, porque hoje Jesus chegou. Hoje Jesus chegou na sua casa, na sua vida, para mudar a sua história, para dizer que você não é um fracasso, que você não é um erro, e que Deus não deixou de ser Deus, porque você está vivendo um tempo difícil. E ele ensinou para aquelas pessoas, ele mostrou para aquela cidade, que o lugar aonde ele chega, que o lugar aonde Jesus chega, a morte, a dor, o sofrimento, ela tem um limite, até o lugar aonde Jesus chega.
O corpo, o velório, o enterro não saiu da cidade, porque Jesus colocou o limite. Ele está dizendo para você, a sua dor, o seu choro, o seu sofrimento só vai até onde eu permitir. Eu vou repetir. Jesus está dizendo para você que a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, a sua aflição, ela só pode ir até o lugar onde Jesus permite. Nesse dia, você tenha fé, você creia que Ele é poderoso para entrar na sua vida, para ressuscitar os seus sonhos, para ressuscitar o seu ânimo, para ressuscitar os seus projetos, para que você se levante dessa cama, se levante desse estado em que você está de prostração, de, eu não acredito em mais nada, eu não acredito que nada vai acontecer na minha vida. Jesus chega nesse dia para te levantar e para dizer a você que há um limite entre o que você está vivendo hoje, e esse limite é quando Jesus chega. E eu quero crer, meu amigo, minha amiga, eu quero crer que Jesus chegou e Ele já colocou um limite nessa dor. Ele está dizendo, problema, você não vai passar daqui, porque o poder, o milagre, a vitória chegou. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Que Jesus seja para você a verdade absoluta. Que Ele seja para você o caminho verdadeiro e real. Que Ele seja para você a vida que você não tem. A vida que você está vivendo hoje não é a vida que Jesus sonhou, que Jesus planejou para você. Quem sabe você está me assistindo agora e você está diante de uma situação, de uma circunstância em que muitas pessoas disseram para você, não tem mais jeito, não dá, não tem como vencer. Eu quero rapidamente te contar algo. Alguns anos atrás eu estive hospitalizado, eu fui acometido por uma enfermidade e os médicos não sabiam o que era, eu fiquei por 11 dias internado. E no décima noite, no 10º dia em que eu estava internado, o médico chamou a minha esposa durante a noite e disse para ela, olha, infelizmente, nós não temos muito o que fazer com o seu marido. Nós não temos mais o que fazer, já demos o medicamento, já tratamos com remédios, já fizemos todo tipo de tratamento possível. Infelizmente, é bem provável que o seu esposo venha a óbito ainda esta noite. Olha a notícia que a minha esposa recebe da boca de um médico. É bem provável que o seu marido não passe desta noite. A minha esposa ficou triste, ficou angustiada, pegou o telefone e chamou a igreja para orar e convocou o povo para orar, chamou os amigos para orar e houve então uma corrente de oração em meu favor. E ali Deus me levantou daquela enfermidade, me levantou daquele leito. E hoje eu posso dizer para você, Jesus mudou a minha história. Ele chegou na hora da morte, Ele chegou na hora do improvável e Ele colocou um limite na morte. Ele colocou um limite na coisa difícil, naquilo que não tinha solução. Ele entrou com providência. E no 11º dia, eu já estava de alta, eu recebi alta, já estava indo para a minha casa. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui pregando, falando para você da verdade chamada Jesus, daquele que muda a história. Eu sou uma testemunha viva do que Jesus pode fazer. Então eu não estou falando apenas porque eu ouvi, eu estou falando porque eu vivi uma situação de quase morte. Não sei o momento que você está vivendo, não sei qual a situação que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um tempo muito difícil, mas vamos focar nesse texto. Jesus chegou na cidade.
Jesus chegou na sua casa, Jesus chegou na sua vida, Jesus chegou na sua história, Jesus chegou na sua dor, Jesus chegou no momento em que você talvez estava pensando em até tirar a sua própria vida. Jesus chegou exatamente na hora certa. Jesus não se atrasa. Escute bem, Jesus não se atrasa. O relógio de Deus, ele não se atrasa. Ele chega na hora. Ele chega no tempo certo, no tempo do milagre, na hora do improvável, na hora em que tudo parece estar perdido, em que há uma multidão já contando com a derrota, como é o caso dessa senhora na Bíblia, contando, poxa, ela perdeu o marido, perdeu o filho, coitadinha dela. Você nunca mais será chamado de coitadinho ou coitadinha, porque Jesus está entrando na sua cidade, entrando na sua casa, entrando na sua vida para mudar a sua história. Creia nisto. Creia no poder de Deus. Ele não mudou. Creia nele. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Eu vou clamar a Deus em seu favor, porque eu creio em um Deus que é poderoso. No livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Então creia. Quem sabe você está vivendo dias de coisas impossíveis na sua vida. Creia que Deus é o Deus do impossível. É aquele que já entrou com providência. É aquele que vai mudar a sua história. É aquele que não vai permitir que a sua vergonha, que a vergonha que você está vivendo hoje, ultrapasse os limites da sua casa, ultrapassem os limites da sua cidade. Creia nisto, isso é profético para você. Ele não permitiu que o enterro saísse da cidade, então é profético na sua vida. Ele não vai permitir que essa notícia, que essa tragédia, ela saia dos limites que Deus determinou para a sua vida. Apenas creia, confia no Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Eu quero orar por você nesse momento, quero clamar a Deus por sua vida. Eu gostaria que você pudesse agora se concentrar, pudesse se desligar de coisas, de pessoas e colocar o seu pensamento em Deus, crer nele. Se você pudesse ajoelhar ou se você quiser ficar assentado em pé, da maneira como você estiver cômodo, se sentir mais cômodo. Eu quero orar por você agora, permita, porque Deus vai entrar com providência na sua casa e na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti agora essa família. Eu quero apresentar a Ti, Pai, esta pessoa que está, ó Pai, se sentindo fracassada, que está se sentindo desanimada, porque só tem perdido, só tem fracassado. Tudo aquilo que pôs no coração para fazer deu errado. E quem sabe está vivendo um tempo difícil, um tempo de enfermidade, um tempo de dor, um tempo de desespero. Pai, assim como Jesus chegou exatamente na hora certa e mudou a história daquela mulher, mude a história dessa família agora, Pai. Onde tem uma pessoa enferma, desenganada pela medicina, desempregada, vivendo, ó Deus amado, quem sabe um tempo terrível financeiramente falando, que já não sabe mais o que fazer. Pai, eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, entre com providência agora nessa casa, muda a história dessa família, comece agora, Deus, a ordenar que o mal saia, que a doença saia, que o problema seja resolvido, que as portas se abram, que o milagre desça sobre esta casa, sobre essa família, de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, que venha a provisão, que venha a providência, Pai, para que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado através desta dificuldade, através desse problema. Não há nada nesse mundo que fuja do seu controle, ó Deus. Tudo está no controle do Senhor. Então, ó Pai, sossega, acalme o coração desta pessoa. Enxugue as lágrimas agora desta mãe desesperada, desse pai desesperado. Enxugue agora as lágrimas desta família, meu Pai,
que está desesperada, sem saber o que fazer, mas o Senhor já entrou com providência. Eu creio que algo de sobrenatural já está acontecendo dentro desta casa, dentro desta família, porque a esperança que o Senhor está trazendo não é a última esperança, não é aquela que morre, é a esperança viva, é a esperança que não morre nunca, é a esperança de Deus, é a esperança de dias melhores. E eu entrego esta família, eu entrego esta casa, este lar, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, a Igreja Evangélica Nova Vida, aqui na NUC, está situada na rua Alves de Brito, número 115, bem aqui próximo ao ponto de apoio da São Geraldo. E tem cultos às quartas-feiras, às 19h30. Temos culto às sextas-feiras, às 19h30, domingo, pela manhã, escola bíblica, e à noite, às 19h30, também um grande culto de celebração a Deus. E se você quiser nos fazer uma visita, estaremos lá te esperando. Estamos ali junto com o pastor, o bispo Robson Merri, que é o bispo da Igreja Evangélica Nova Vida, que com certeza estará ali junto com a igreja, de braços abertos, esperando você, para orar por você, para te dar um abraço, para te dar uma palavra que pode mudar a sua história. Igreja Evangélica Nova Vida, a igreja cujo lema é: a bandeira sobre nós é o amor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus.